Quero mais uma vez agradecer a você que assiste os nossos canais de mídia da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, aqui na cidade de São Paulo, na zona sul da cidade de São Paulo, Brasil. E quero convidar você para assistir este próximo vídeo. Esse próximo vídeo tem como base o Salmo 42 e 43. É aquele salmo em que o salmista diz: por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera, e certamente louvarei ao Senhor, meu Deus, meu auxílio e meu Deus. Pois bem, eu tenho o objetivo de falar neste salmo como uma pastoral para todos aqueles que vivem de alguma maneira precisando de Deus, querendo ter mais da sua palavra, sofrendo muitas vezes em meio a aflições, angústias, perdas. Este é um salmo de conforto, é um salmo para chegar ao coração do crente. Então, ao assistir esse vídeo, você perceberá que ao crente há sempre nele uma vontade para estar com o Senhor, um suspiro, assim como a corça suspira, minha alma suspira por Deus. Pois bem, o motivo da angústia do salmista era que ele não estava adorando, cultuando, ele estava longe da igreja do seu tempo. Então o salmista não estava feliz em ser um desigrejado. E ele não estava feliz em ser um desbibliado, ele não estava feliz em não ter as escrituras ali para lidar com elas. E então ele diz: assim minha alma sempre estará triste. E ele quer voltar ao seu estado de adorador. Se talvez você esteja vivendo essa situação, assista essa pregação e seja um adorador. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Convido a abrirmos juntos as Escrituras no Salmo 42. Salmo 42, por favor. Enquanto os irmãos abrem o texto do Salmo 42, eu faço uma breve introdução. Nós estamos dando início hoje a uma série, dentre as séries que temos trabalhado, nossos pastores trabalham sempre com séries voltadas a vários assuntos das Escrituras, livros, versículo por versículo, e ênfases no Antigo Testamento, ênfases no Novo Testamento, ênfases em sabedoria, ênfases na história. E eu quero dar início hoje a uma série que deve se chamar Pastorais, e que tem o objetivo de lidar com a vida cristã de maneira pura e simples, ou acerca das coisas simples da nossa vida e das implicações teológicas para as coisas simples da nossa vida, os momentos mais simples da nossa vida que aparentemente, em alguma medida, parece que nem necessita da presença de Deus, de coisas que vivemos, de coisas que praticamos. E a perspectiva desta série é mostrar que Deus está até mesmo nas coisas muito simples mesmo, ainda que nossa alma muitas vezes não o reconheça lá. E nisso propor a grande providência de Deus, o grande amor de Deus, a glória constante de Deus, a paciência de Deus, a bondade de Deus, tudo aquilo que é Deus e que a nossa mente lógica sabe quem Ele é, mas que ao longo da nossa caminhada e por conta das circunstâncias e por conta dos temores e muitas vezes dos fracassos e muitas vezes dos inimigos, outras vezes, por conta de nós mesmos, sofremos, nos causam angústias profundas, como essa, que eu vou ler aqui do Salmo 42 e 43. São dois salmos que têm uma mesma ideia. E a ideia é: que manifestações o ser humano tem quando, em algum momento da sua vida,
os abatimentos, as angústias, a desintegração do ser constituído. Imagine você, eu estou em pé aqui, então como ser humano eu estou constituído de algum tipo de força que vai desde as forças musculares, nas pernas, no joelho, a coluna vertebral, que me mantém ereto. Eu estou em pé por algum tipo de sustentação. Mas os irmãos sabem também que há situações em que pessoas são tomadas de um susto muito grande e a primeira coisa que acontece é lhes faltar as forças das pernas e as pessoas simplesmente caem. Pois este homem que escreveu este salmo estava em uma situação que dá para dizer um caído, um homem caído, ou um homem que pelo menos parece não encontrar forças nele mesmo para se levantar. Ele sabe que precisa se levantar, a sua cabeça sabe que ele precisa caminhar, mas seu corpo parece não responder. E então é um momento de profunda reflexão, quando a mente sabe de uma coisa, mas os membros do corpo não respondem. Então, como olhar para o Salmo 42 e procurar respostas para aqueles momentos difíceis da vida da gente? Pense comigo nisso, colocando em perspectiva a sua situação espiritual neste momento, sua vida, sua caminhada espiritual. O objetivo é pensarmos em forma de uma pastoral, em que reações nós podemos ter diante de um Deus que nós sabemos do seu poder, da sua eterna existência, da maneira como Ele interage com a sua existência, da maneira como Ele conhece a nossa mente, a minha mente, a sua mente, e da maneira como Ele pode trabalhar no nosso coração. Vejamos o Salmo 42. Nós vamos ler o texto e por 3 momentos eu vou pedir que a igreja leia comigo. São 3 versículos iguais, você perceberá. Versículo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Leiamos juntos os 5? Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Leiamos juntos? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade,
para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos, então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Novamente. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Amém. Estes 3 versículos, meus irmãos, repetidos, certamente têm o grande peso do Salmo. O grande peso do Salmo recai sobre essa ideia, a primeira parte do refrão e a segunda parte do refrão. A primeira parte do refrão é uma evidência de perda de forças, é uma evidência de falta de condição. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. E a segunda parte do refrão, ao mesmo tempo, num contraste ao entendimento de que a força foi embora, de que o abatimento da alma dominou, de que a perturbação que tem a ver com desfocamento, com perda da noção do que está acontecendo ao nosso redor, em contraste a isso, é uma forma, uma expressão de segurança e de confiança. Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. A questão é tentar entender o que ele está querendo dizer com esse abatimento tão profundo e o que é essa esperança de louvar ao Senhor. Então, como é um salmo, nós não podemos atribuir a este salmo qualquer outra coisa que não seja o entendimento que ele é um livro de sabedoria, ele é um entendimento de sabedoria, é uma poesia, é uma exaltação. Nós não podemos atribuir a este salmo um conceito de narrativa, por exemplo, não está contando necessariamente uma história. O que este salmo está retratando é o grito da alma de alguém que diante de Deus e de toda a existência e do relacionamento que esta pessoa tem com Deus, está, neste momento, vivendo uma situação de desespero, uma situação de perda, uma situação de fraqueza. Então, este salmo está relatando não um tempo histórico, embora possa existir um contexto, e eu vou propor que haja um contexto, sim, para ele. Eu vou propor que quem escreveu este salmo, olhando para o todo, foi Davi. Embora alguns achem que não, mas esta parte do Saltério, esse livro do Saltério, que começa do 42 para frente, ele vai relatar, principalmente aqui no Salmo 42, expressões, maneiras de falar com Deus que são muito próprias de Davi. E provavelmente este salmo tenha sido escrito em um momento que Davi estivesse em fuga e fugindo exatamente do seu filho, Absalão, que o perseguia para tomar o seu reino. E então ele em fuga, fuga significava se ausentar de Jerusalém. Se ausentar de Jerusalém automaticamente significava não cultuar mais a Deus, não estar mais no templo. E o templo no Antigo Testamento tem uma ênfase muito forte acerca de presença de Deus. Então, os lamentos e as angústias talvez tenham uma razão. E a razão, se for essa, se foi Davi quem escreveu, se era para que os filhos de Corá cantassem, os filhos de Corá eram levitas, descendente da tribo de levitas, que cuidava da música no templo. Se esse é o objetivo de escrever o salmo, a canção,
se o objetivo era que isso fosse cantado no templo, escrever aos filhos de Corá, passou a ser uma propriedade dos filhos de Corá, tinha uma importância histórica, inclusive. Porque os filhos de Corá são herdeiros de uma situação, de uma angústia, praticamente de uma maldição. Por quê? Porque Coré ou Corá, é um homem que entrou na história bíblica por conta de uma desobediência, de um descontentamento, de uma rebelião que ele e mais 2 pessoas fizeram contra Moisés. Lá atrás, nos tempos mais antigos. E então lá atrás, a rebelião de Corá contra Moisés e Arão tinha 3 queixas, e aqueles homens disseram, eles brigaram com Moisés e Arão, eles levantaram uma contenda enorme, e eles quiseram dizer que Moisés estava se exaltando demais diante do povo. Eles se queixaram e questionaram que eles ainda não estavam na Canaã, então Moisés não tinha levado-os até Canaã ainda, e que o sacerdócio, a apresentação do sacrifício, o incenso, Moisés estava definindo que só ele e Arão poderiam fazer. Então lá atrás, estes homens, Corá, Abiatão e mais outros que eu não lembro o nome, estes homens contenderam tanto com Moisés que gerou um problema enorme. E o problema era o seguinte, eles queriam dizer que Arão não era sacerdote, então todos eles queriam ser sacerdotes. Eles julgavam a forma de Moisés conduzir o povo e não reconheciam a autoridade de Moisés. Olha, a confusão foi tão grande que Deus abriu a terra e engoliu aqueles rebeldes todos. E a história vem contando o tempo inteiro que isso aconteceu. Tanto é que quando Moisés vai conversar com aquele povo lá atrás, ele diz assim, não é suficiente para vocês serem levitas, vocês querem ser sacerdotes também? E é nesse momento que Corá entra para a história como um homem desobediente, um homem que não entendeu os planos de Deus. E os filhos de Corá, se Davi estava se relacionando com eles propriamente, eles não morreram. Corá morreu, mas os filhos de Corá continuaram a trabalhar no serviço do templo, e continuaram a louvar o Senhor, e continuaram a participar dos cânticos do louvor na congregação. Mas nunca se apartou deles essa questão de eles terem na sua herança histórica um homem que se apartou de Deus. Então, se Davi está escrevendo isso e relacionado aos filhos de Corá, certamente tem um fundo histórico. Toma cuidado com o quanto é possível se ausentar de Deus, se afastar da presença de Deus. E ao Davi escrever isso aos filhos de Corá, de certa forma, ele também se identifica com o que é estar ausente da presença de Deus. Por isso, os primeiros 5 versículos parecem revelar isso. O sofrimento pela ausência de Deus. O sofrimento pela ausência de Deus gerou neste homem um anseio. Por isso o começo, como suspira a corça pela corrente das águas. Todo aquele contexto é um contexto de sequidão. Então, este salmista começa a falar que a alma dele tem a mesma sede de Deus, a ponto de chorar por isso, enquanto aqueles que o veem, se for Davi, se ele estiver exilado, como alguns pensadores propõem, se ele estiver exilado de Jerusalém, e estiver distante do templo, e estiver lá ao norte da Palestina, se for isso mesmo, então ele está lamentando isso. O anseio pela presença de Deus, nesse momento, é até motivado
por um entendimento teológico muito particular, que é, por exemplo, você sabe, Deus está em todos os lugares. Você sabe, Deus criou os céus e a terra. Isaías disse que Deus é tão grande que os seus pés são maiores do que a terra. É como se fosse aqui a minha mão em cima deste cubo de microfone. Os pés de Deus são maiores do que a terra. Então, obviamente que quem está lá dentro da terra, eu e você, humanamente falando, não conseguiríamos jamais contemplar a Deus, porque é muito grande, foge à percepção das nossas condições físicas. Deus é espírito e nada detém a presença de Deus. E o próprio salmista escreve: para onde me ausentarei da presença do Senhor? Lá no Salmo 139, se for ao abismo, lá está. Se for no monte, lá está. Se for para o fundo das águas, nas profundezas, lá está. Mas o entendimento que o salmista tem, o entendimento teológico que o salmista tem, é de que Deus mora em Jerusalém. Ele está em Jerusalém. É lá que se fala com ele. E não quer dizer que esse entendimento teológico esteja exatamente certo. Mas era o que ele tinha. Ele imaginava que só cultuando ao Senhor, ou pelo menos em termos de satisfação, só cultuando ao Senhor no templo e em Jerusalém é que um homem poderia verdadeiramente ser feliz e estar pleno. Contra esse conceito, ou para melhorar esse entendimento, quando o povo de Deus foi levado por Nabucodonosor e se ausentou de Jerusalém, obviamente, lá então, em Babilônia, o profeta Ezequiel escreve exatamente para dizer: se vocês acham que Deus está em Ezequiel 17, se vocês acham que Deus está em Jerusalém, eu tenho que lhes dizer que ele voa de Jerusalém como um pássaro e vem aqui aonde vocês estão. Então o conceito de culto está implícito. Vocês não precisam ficar sem culto. Vocês não precisam ficar sem culto. Porque vocês podem adorar a Deus de onde vocês estão. Claro que mudando tudo que pode ser mudado, mas me ocorre que provavelmente dentro de todas as penitenciárias do Brasil haja culto. E como é que se dá? Se eles não podem sair da penitenciária para irem até uma igreja. Aqueles que eram crentes antes e cometeram um deslize e foram para a prisão. Ou aqueles que conhecem ao Senhor dentro das unidades prisionais. Então como é que eles cultuam? Você percebe? A igreja vai até onde eles estão. Mas percebe que o homem não fica sem cultuar? Mesmo que não haja uma igreja para ele ir, de alguma maneira, ele cria ou alguma estrutura é formada para que haja culto. Pois bem, então, voltando à ideia, aqui nós temos um homem que naquele momento não tem esse entendimento claro. Nós temos um homem apenas sofrendo pela, entre aspas, ausência de Deus. Por isso ele lamenta com esse verdadeiro grito, é uma lamentação, todo esse salmo é uma lamentação dividida aí em 3 partes. E primeiramente é o sofrimento pela ausência de Deus. Para o salmista, Deus está no templo e em Jerusalém, e ele não está. Se Deus está no templo em Jerusalém e ele não está, algo está errado com a sua vida, porque está faltando culto. Começo do salmo, ele não fala de inimigos, ele não fala de nada. Ele só sente não estar verdadeiramente na presença de Deus. É uma coisa para a gente refletir. Por que será que este homem lamentou isso? Vejamos a segunda ideia, do versículo 6 para frente, até o versículo 11. Você vai perceber que agora não é só o sofrimento pela ausência de Deus. Agora é a demonstração das causas desse sofrimento. A angústia que domina este salmista por causa deste sofrimento. E novamente, de maneira muito poética,
ele vai usar uma figura de ondas enormes passando por sobre ele. E ele vai chamar isso de ondas de tristeza. Veja, dá uma olhadinha comigo. Ele diz que a sua alma está tão abatida dentro dele, provavelmente ele esteja nessa altura, nas terras do Jordão, no Monte Hermon, e o versículo 7 diz que o abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Isso para nós parece não explicar, mas o sentido é o som dos canais de água, aquele barulhinho da água correndo, que é gostoso, é aquele barulhinho da chuva que cai enquanto a gente está prestes a dormir. É uma coisa agradável. Só que o salmista diz, aquilo que aparentemente é agradável e bonito de se ver, para mim, na minha angústia, é como uma avalanche, uma tsunami. Tudo isso passa por cima de mim. Aquilo que para todos é uma delícia, para mim é um terror. A sua angústia inverte até mesmo o sentido da beleza. Aquilo que é agradável para um homem angustiado pode se tornar um terror. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos, os meus adversários me insultam. E aí vai para frente e vai chegar num ponto que eu quero destacar. Quando o salmista está lamentando profundamente a ausência de Deus, quando ele entende, quando ele sofre, ainda que teologicamente ele não esteja exatamente correto em relação à presença de Deus, quando ele se sente naquele momento exilado lá ao norte de Jerusalém, não no culto, só com a saudade do tempo em que ele, como diz aí no versículo 4, quando ele vinha com as pessoas, quando eles cantavam louvores, júbilos, mais ou menos como diz aquele salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, os meus pés, todo o meu corpo vibrou quando olhei para as portas do templo. Esse sentido de não estou nos tabernáculos do Senhor, como nós já lemos, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Quando ele se entende nessa distância do relacionamento cultual com Deus, de estar cantando, lendo as Escrituras, ouvindo as Escrituras, quanto mais ele se sente distante deste contato com Deus, mais ele vê os seus inimigos. E é esse o motivo da sua angústia. O segundo motivo da sua angústia. Uma é a condição do crente, do Davi crente, de eu crente, de você crente, no Senhor, vivendo com o Senhor, falando com o Senhor, lendo as belezas que o Senhor fala, acerca do seu poder, da sua providência, do seu cuidado, da sua paciência, da sua glória, da sua santidade, da sua majestade. Uma é a condição de alguém que, nas horas das grandes decisões da vida, diz, preciso consultar ao Senhor, preciso falar com Ele. Senhor, eu estou diante deste quadro, eu tenho que tomar esta decisão. Uma é a condição de alguém que tem culto na sua vida. E outra é a condição de quem não sabe, ou não busca, ou não tem o hábito, ou não compreende mesmo, que Deus é um Deus presente, que está em todos os lugares, que é um Deus disponível, que é um Deus de providência,
que é um Deus que tem o plano dele estabelecido, e no plano dele, o plano estabelecido dele, é ser o pastor das ovelhas. O pastor das ovelhas perdidas da casa de Israel. O pastor que apacenta, o pastor que tem a comida, o pastor que tem a direção. O pastor que na sua voz atrai pela sua voz as ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Está lá no Salmo 23. E neste momento, este salmista aqui, ele está vivendo exatamente a experiência na ausência dessa presença forte que é Deus na sua vida, ele vê os seus inimigos. Então daqui eu extraio um conceito. Quanto menos de Deus na vida de um cristão, mais dos seus demônios perturbando. Quanto menos do conceito da providência de Deus, mais inimigos. Quanto menos da segurança de um Deus constante, vivo, ativo, trabalhando, não de um Deus estático, não de um Deus distante, de um Deus presente. Quanto menos da emanuelidade, que é Cristo sendo Deus em nós, quanto menos oração, quanto menos escrituras, quanto menos culto, mais dos inimigos. É isso que ele sente. E é isso que está pegando aqui na vida deste homem. É isso que está gerando nele toda a sua angústia terrível. E ele confessa, diante dessas forças perdidas, alguma coisa precisa me resgatar. Alguma coisa precisa me levantar. É isso que os versículos próximos, do 43 para frente, vão nos falar. Porque eles vão demonstrar um clamor do salmista por uma ação de Deus na sua vida. Então nós temos duas coisas até aqui, no Salmo 42. Nós temos um verdadeiro anseio pela presença de Deus, um anelo por estar na presença de Deus, e logo depois nós temos os motivos. O motivo da sua angústia é que na sua ausência de culto, até as coisas boas, aparentemente boas, perderam o sentido, perderam a alegria. Perderam aquilo que poderia gerar satisfação, já não gera mais. Em palavras mais simples, na ausência dessas coisas muito, muito naturais na vida de um cristão, na ausência do culto mesmo, a visão do homem passa a contemplar os problemas, as grandes angústias. E aqui o salmista está dizendo que são os inimigos. E estes inimigos, inclusive, fazem essa pergunta duríssima ao salmista: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Talvez este salmista tenha de responder. Ele não consegue neste momento, mas ele tenha de responder: o meu Deus não está em Jerusalém, o meu Deus está em mim. Mas o máximo que ele consegue neste momento é lamentar: estou distante de Deus, meus inimigos tripudiam sobre mim, alguma coisa precisa acontecer. Um homem chamado Robert Murray McCain, ele usa uma figura que me ajudou a perceber o que é esse estado. Alguma coisa neste momento precisa acontecer comigo. E ele disse que se tiver um navio bem grande, e este navio indo em direção ao porto, se deparar com uma maré baixa, então esse navio vai deslizar sobre as águas, mas se a maré baixar, ele vai encalhar em algum monte de areia. Quando este navio encalhar no monte de areia, não há o que faça. Você pode descer todos os marinheiros, você pode cavocar, você pode fazer o que você quiser
você não tira o navio do banco de areia. Então, só há uma possibilidade para este navio continuar o seu percurso até o porto. E a única possibilidade é o quê? Que a maré suba. E então, quando a maré subir, ela vai levantar o casco do navio e ele vai ligar seus motores. E então o navio novamente continuará o seu percurso. Isso, no âmbito da alta teologia, chama-se providência de Deus. Tem momentos na vida do cristão que nada faz sentido, que o navio não navega mais. Tem horas na vida do cristão que ou a graça soberana, salvadora, remidora, incrivelmente poderosa, o toma e o levanta, ou o cristão se assemelha a um navio sobre um banco de areia, parado ali. As pessoas olham de longe e dizem, um navio parado ali. Alguém poderia dizer, encontra alternativa para esse navio prosseguir. Mas não há na inteligência humana alguma condição para fazer este transatlântico prosseguir. Uma coisa só o fará voltar ao percurso, a maré. Uma coisa só pode fazer o cristão, numa perspectiva de isolamento, numa perspectiva de deprimência que contempla o Salmo 42, uma perspectiva até mesmo de erro, uma perspectiva de frustração pessoal com a sua vida cristã, uma coisa só o fará retomar o seu curso essencial. E isso chama-se graça. Isso chama-se condução do grande pastor das ovelhas. Pense rapidamente sobre isso, porque o salmista começa a falar que ele tem uma coisa que precisa ser resolvida na vida dele. O versículo 1 para frente começa com uma espécie de clamor, faz justiça, ó Deus, pleiteia minha causa, lute contra a nação contenciosa. Os irmãos, o salmista certamente é um judeu, certamente está falando de uma região muito atacada por inimigos. Nunca faltou inimigos, nações contenciosas que lutassem. Davi teve os filisteus, depois me vem à mente um outro homem, um outro rei no reino de Judá, chamado Joás. E Joás era rei de Judá, lutava para preservar. Enquanto ele tinha um conselheiro que cuidava dele, chamado Joiada, Joás fez o que era reto perante o Senhor, está relatado no livro dos reis. No entanto, após a morte de Joiada e diante de invasões de inimigos, nem sempre Joás conseguiu se manter. Um caso específico voltado à nação da Síria, os amorreus de Damasco, em determinado momento, invadiram Jerusalém. Joás é o rei e Joás precisa entregar toda a provisão, todas as riquezas para que Jerusalém não fosse destruída. Momentos de muita humilhação, momentos de confronto, momentos de ataques. Então, falar em nação contenciosa aqui é falar, obviamente, de tribos enormes, de povos enormes que vinham contra o santuário, Jerusalém, o local de culto, Jerusalém, a cidade fortificada, enfim. Ele está clamando por isso. E está neste clamor, propondo uma coisa, que é o que eu então quero enfatizar para concluir essa meditação. O salmista está fazendo uma espécie de voto. O salmista está no diálogo com Deus, no meio da sua angústia. Ele está necessitando, clamando, pedindo pelas ações misericordiosas do Senhor.
E se isso acontecer, à luz do Salmo 43, faze-me justiça, assista-me na minha fraqueza, levanta-te, Deus da minha fortaleza, e eu te louvarei. E a ideia é, e eu irei a Jerusalém, e eu estarei lá, e eu cultuarei. E isso que hoje é essa situação de, entre aspas, novamente eu enfatizo, separação, e isso vai se resolver. E eu serei um adorador. E esse anelo pela comunhão, por estar com o Senhor, esse é o meu problema neste momento. E isso há de se resolver. Então o salmista clama por uma ação de Deus para que ao final ele esteja não mais com a alma abatida, não mais com as perturbações que o assediam, mas louvando ao Senhor, a quem ele diz o tempo inteiro: é o meu auxílio, é meu Deus, é meu Deus. Dessa forma, queridos irmãos, eu quero fazer pelo menos 2 aplicações para a nossa vida e quero usar novamente uma ilustração que vem da natureza. Existe um metal magnético chamado magnetita. É uma pedra, é um mineral, é uma pedra. Mas ela tem uma capacidade de atrair o aço para si. Ela é chamada de magnetita porque foi descoberta na Magnésia, uma região da Grécia. E é tão interessante a história dessa pedra, porque a ideia de magnésia, magnetita, quer dizer pedras que fazem coisas que outras pedras não fazem. Então, lá nos tempos antigos, a ideia era uma pedra mágica. Uma pedra que, imagina, uma pedra que atrai outro mineral, outra coisa, né? Então, a força dessa pedra, a força dessa magnetita, ela não atrai, por exemplo, plástico. Ela não atrai madeira. Ela atrai exatamente o aço. A aplicação que eu faço é que este Deus, na sua provisão, na sua grandiosidade, Ele não atrai a ninguém que o Espírito Santo de Deus não chegou até a pessoa e a coloca em perspectiva desse Deus. Deus atrai os seus. Este salmista é um homem dele. Aos mercenários que talvez estivessem com ele, nenhum foi atraído pela sua provisão. Aos outros povos que estavam na região, nenhum sentiu a ausência de Deus. Nenhum estava angustiado por não ser alguém que adorasse, que cultuasse ao Senhor. Mas ele sim. Ele sim. Da mesma forma, é a igreja de Deus. A igreja de Deus nunca atrairá aqueles que não são os adoradores procurados por Deus. A igreja de Deus nunca atrairá aqueles que se sentem mal quando não estão adorando ao Senhor. Muito pelo contrário. A igreja é para quem não foi despertado pelo Espírito de Deus para ser um adorador, ela é um incômodo. Ela é alguma coisa que realmente faz mal. E até causa divisões muitas vezes. Mas neste caso aqui, este homem é um homem despertado por este poder, atraído por esta força e incomodado por não estar vivendo esse contato, e eu vou usar de novo a expressão, da magnetita com o aço. E daqui, então, eu extraio pelo menos 2 coisas que me parecem importantes. Muitas vezes, o estado de angústia e de lamentação em que vivemos pode ser estados de afastamentos de Deus, gerados por pecados, muitas vezes. Vou pegar o exemplo de novo de Davi. Se foi Davi quem o escreveu, se ele está nesse momento de angústia porque ele está distante de Jerusalém, se ele está vivendo esse quadro foi gerado pelo quê? Esse quadro foi gerado
O ponto gerador inicial é o seu adultério com Batseba, com a mulher de Urias, lá no começo da sua história. E então disso, quando Natan conversa com Davi, ele diz, a sua vida será difícil daqui para frente? E não são poucos os casos dramáticos na história de vida familiar de Davi. Incesto, assassinato, a rebeldia, uma das mais fortes, a de Absalão, morte de Absalão por conta da sua rebeldia, todas essas coisas faziam parte do histórico de vida de Davi. Então, é possível que a ausência, o entendimento da ausência de Deus, muitas vezes, seja causado por pecados mesmo, por consequências de pecado. Mas no crente, naquele a quem o poder de Deus, e eu estou usando a analogia da magnetita com aço, aquele que é atraído ao Senhor, ele não consegue permanecer no seu estado, ele não consegue se alegrar na ausência, na falta da adoração. O crente não consegue ficar sem cultuar. O que é que Davi não poderia ser? Um desigrejado do seu tempo. Ele não poderia ficar longe daquilo que ele entendia ser o local para adorar. Então, eu digo que muitas vezes o peso do pecado, sim, leva o crente a suspirar por Deus, porque ele sabe, Senhor, só o Senhor agora, só o Senhor pode fazer alguma coisa na minha vida. Por quê? Porque um pecador no pecado nunca está satisfeito com a sua vida. Um pecador na prática, quanto mais do pecado, nunca estará satisfeito com a sua vida. Ele nunca se sentirá pleno. Pode ser que nem sempre ele se lembre de primeira, assim, do seu Salvador. Exemplos não nos faltam. Se você lembrar de Naamã diante de Eliseu, ele relutou a mergulhar no Jordão. Eliseu disse, está fácil de resolver o problema da sua lepra, mergulha no Jordão. Mas Naamã disse, aqui eu conheço rios melhores do que estes. Ok? Nem sempre os ouvintes de uma mensagem redentora aceitam. Eu entendo. Contudo, talvez eles queiram encontrar outras soluções para as suas vidas. Contudo, eu preciso insistir que ao crente, nos momentos das suas angústias mais sérias, não lhe cabe correr para qualquer lugar. Lhe cabe correr para um único lugar. E este lugar é exatamente a provisão de Deus, o refúgio de Deus. Então, novamente, eu reforço. O peso do pecado pode levar o crente a suspirar por Deus, sim. E quando ele suspira por Deus, é quando ele começa a voltar. É quando o culto passa a fazer novamente sentido na sua vida. O entendimento do quanto Deus é santo e do quanto Deus requer de nós santidade pode levar o crente a suspirar por Deus. É o caso deste salmista. Esse salmista sabe que há na presença do Senhor as delícias perpétuas. No culto ao Senhor, a orientação para a sua vida. Ele sabe que se ele estiver adorando ao Senhor, o Senhor o estará assim conduzindo-o, dando-lhe aquilo que é meio perigoso falar, mas pelo menos cabe aqui na ideia, vitória sobre suas fraquezas, vitória sobre seus pecados. Novamente, eu recorro a Robert McKean. Ele diz assim, lembre-se de uma coisa, todo dia o sol, para estar aí, como nós estamos vendo neste lugar, rompeu e venceu as barreiras de uma noite escura. Para ele chegar aqui, ele, no seu percurso de vitória, ele veio caminhando com o seu poder para aqui chegar. Novamente, Robert McKean usa uma outra ilustração, ele diz assim, toda plantinha que germina e que cresce
para que ela esteja na sua estatura normal de frutificação, o quanto ela precisou resistir às ervas daninhas da terra. Então, há um sentido de vitória, de resistência. Na vida de santidade do cristão, na nossa vida, esse sentido faz alguma, ou tem alguma relação. Sentido de aperfeiçoamento. Sentido de, na busca do Senhor, na vida com o Senhor, na caminhada com o Senhor, dia a dia, o homem vai sendo aperfeiçoado por Deus. Obviamente, isso não quer dizer que tudo é maravilhas na vida de um cristão, mas na vida de um adorador, de um cultuador, de um ser humano que entende que Deus é o centro e que a sua voz é importante para as decisões da sua vida, provavelmente suas decisões serão mais acertadas, provavelmente, porque elas serão decisões submetidas exatamente à voz do bom pastor. Meu irmão, reflitamos à luz do Salmo 42 e 43, como está a nossa caminhada, a nossa vida, a nossa alma? O que diríamos acerca da nossa alma neste momento? O salmista não teve preocupação em falar, a minha alma neste momento parece ser aquele sensor que diz, longe do Senhor, abatimento e perturbação. A sua alma gritou. E ele reagiu ou trabalhou com a sua alma para dizer, é possível que haja um momento melhor do que esse que eu estou vivendo. E para o salmista era aguardar em Deus, esperar pela maré alta, crer na graça e na misericórdia, e então propor, eu louvarei ao meu Senhor, meu auxílio e meu escudo. Nós temos sempre muitas coisas, nós nos conhecemos uns aos outros, como povo de Deus, como igreja, como família, mas as situações pessoais, muitas vezes nós não falamos para ninguém, nós não conversamos com as pessoas. As pessoas não sabem se nós estamos nos sentindo separados de Deus. Geralmente elas não percebem em nós que nós não cultuamos ao Senhor de verdade. Essa percepção é muito pessoal. Quando o salmista escreveu, ele está abrindo o seu coração para dizer, esta é a minha situação. Você teria coragem para dizer diante de Deus qual é a sua situação? Você teria a resolução suficiente para diante de Deus nesse momento, à luz do Salmo 42 e 43, fazer uma pergunta à sua alma, como ela está? Você está satisfeito com o seu estado de espiritualidade diante de Deus? Eu sei, é possível a gente, numa resposta clara, falar, está tudo bem comigo, eu sou crente e está tudo bem comigo, mas não é exatamente disso que eu estou falando. Eu estou falando acerca da angústia de uma alma que percebe que alguma coisa não está bem na sua caminhada espiritual. Se isso for uma realidade para uma pessoa de nós nessa manhã, é possível resgatar um tipo de fé que crê que depois da maré baixa tem uma maré alta? Porque alguns estados de deprimência são tão fortes, que eles parecem ignorar a existência de uma maré alta logo ali, na próxima manhã. O salmista, diante de todo o caos da sua vida, encontra na esperança um motivo para fazer um voto. Senhor, age na minha vida. Terás um adorador. Seria possível? Feche seus olhos por um instante. Oremos juntos por um momento. O que o grande pastor das ovelhas representa neste momento
para mim, uma ovelhinha do grande rebanho de Deus, nesta manhã, neste templo, adorador somente. Como colocar em perspectiva a minha vida, como crente, como eleito, atraído pelo poder de Deus para adorá-lo? Como eu me sinto no atual estágio da minha vida? Tudo bem ou tudo mal? Senhor, este homem é um homem de verdades, luta consigo mesmo, recorre ao seu estado, ao seu exílio, recorre às suas angústias, às suas tristezas, para tentar diagnosticar por que sua alma está desse jeito. Parece-nos que ele não está tão preocupado com os seus inimigos, quanto está preocupado com a sua falta de relacionamento com o Senhor, pelo menos no sentido cultico. Senhor Deus, este homem que falou contigo e que deixou estes escritos para nós, como ele pode nos ajudar exatamente neste momento da nossa vida? Pelo teu Santo Espírito, eu lhe peço, fala conosco, mostra-nos a tua providência, mostra-nos que não é mais necessário viver com o entendimento da ausência do Senhor, uma vez que verdadeiramente o Senhor está em todos os lugares, mas também mostra-nos o sentido do culto. Mostra-nos a importância de se estar na presença do Senhor em culto, para o Senhor, para a sua glória, para a sua dignidade, para o seu louvor. Mostra-nos, Senhor, a importância de, em culto, com o coração quebrantado, com a coluna cervical dobrada, com o corpo espiritualmente ajoelhado, mostra-nos a importância para a nossa vida espiritual de uma postura dessas. E Senhor, se em alguma medida nossa alma precisa ser confrontada, confronta-nos. Mostra-nos para que possamos fazer as escolhas certas. Mostra-nos, Senhor, como um dia o Senhor mostrou pelo seu Espírito a este homem, que não há nenhuma condição de plenitude na ausência do Senhor, no mergulho do abatimento, e que parece haver uma única solução para o crente: é ele se encontrar, viver, permanecer na presença do seu Senhor. E se o Senhor nos encontrar neste momento como que separados entre a magnetita e o aço, nós lhe rogaríamos, continue a nos atrair a Ti. Só em Ti encontramos o sentido da nossa existência. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.